nós vamos analisar a oração mais extraordinária que pode ser encontrada nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, hoje nós vamos para a análise de João, conforme acabei de dizer, João capítulo 16, versículo 33. Quero dar um abraço para todos os que estão nos acompanhando do Nordeste brasileiro, do Norte, do Centro-Oeste, da região Sudeste, do Sul do país. Nós temos recebido mensagem de praticamente, se não todos os estados da federação, com pessoas conectadas a nós. Então, estamos usando os canais de YouTube da igreja e hoje estreando o meu canal de YouTube, já que nós não podemos menosprezar essas 42 mil pessoas que me acompanham pelo YouTube. E como já temos feito desde o início, essas exposições também estão sendo transmitidas pelo meu canal de Facebook, com mais de 100 mil pessoas, pelo menos, conectadas ao canal. Na última exposição bíblica, se somarmos, ou melhor, nas duas últimas, do domingo passado, se nós somarmos o total de visualização da manhã e da noite, nós chegaremos a cerca de 35 mil visualizações. Algo extraordinário. Eu sou muito grato a Deus. E depois, o que encanta é que tudo isso fica registrado, tudo isso fica gravado. Vai ficar no canal de YouTube da igreja, no meu canal de YouTube, no Facebook, de modo que as pessoas, ao longo da semana, poderão rever essas mensagens, ou até mesmo pessoas que não puderam acompanhar em tempo real, sabe, poderão ter acesso ao conteúdo dessas gravações. Essas tecnologias são encantadoras mesmo. Então, vamos lá. João, capítulo 16, verso 33. Palavras do Senhor Jesus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Que declaração extraordinária. Vamos orar? Pai Santo, nosso coração é profundamente grato a Ti por termos acesso a essas verdades. Verdades que nos remetem para a Tua presença. Tu sabes, Senhor, que não há nada no universo que mais nos encante do que o Deus revelado pelo Evangelho. A forma como o Senhor se revelou a nós na vida, obras, morte, ressurreição e pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos nessa manhã perdão pelas nossas iniquidades, porque é fato que nem sempre praticamos aquilo que dizemos ser verdadeiro. Que o Senhor perdoe os pecados de omissão, que o Senhor nos perdoe os pecados de comissão, o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Que o Senhor nos perdoe as faltas das quais nós não nos damos conta, Senhor. Pois quem pode discernir as suas próprias faltas? Por isso, encontramos a oração do salmista: absolve-nos das que nos são ocultas. Trata-nos segundo a sua graça e não segundo a sua justiça, Senhor. E agora que tua palavra vai ser exposta, Senhor, ilumina o texto, visita cada apartamento, cada casa, cada lar. Ajuda-nos a entender a verdade, a perceber a excelência do Evangelho. E não apenas isso, ter o nosso coração eternamente transformado pela operação do Espírito Santo por meio da mensagem de Cristo. E se alguém aqui aflito, alguém abatido, desencorajado, usa esse verso extraordinário
para comunicar ao teu povo a mais profunda consolação, de modo que ao término dessa exposição bíblica, Senhor, possamos almoçar com mais prazer, comendo a comida e sentindo o sabor, por sabermos, ó Deus querido, que o Senhor nos ama, tem uma aliança conosco, e porque estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém. Irmãos queridos, nós estamos diante das últimas palavras do Senhor Jesus, capítulo 16. São palavras de encorajamento. Aqui nós vemos a preocupação de Cristo com a felicidade da igreja. Então, muitos, quando se aproximam da igreja, o fazem a partir de um pressuposto intelectual que, de certa forma, não tem a mínima relação com o cristianismo. Essas pessoas, por estarem habituadas com essa relação entre religião e moral, julgam que a preocupação precípua do cristianismo é fazer com que as pessoas vivam, do ponto de vista moral, uma vida irrepreensível. Agora, acontece que nós, ao examinarmos os evangelhos, nos deparamos com um Deus, acima de tudo, preocupado com a nossa felicidade. Um Deus que quer que nós tenhamos paz, sentido para viver, e provemos de uma alegria que esse mundo não é capaz de nos oferecer. E isso salta aos olhos nessa passagem, a preocupação de Cristo com a felicidade dos seus discípulos. Para entendermos a frase inicial, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, é necessário que nós nos lembremos daquilo que Cristo havia acabado de falar e que se constitui na base da promessa do verso 33. Do verso 33, repito, o Senhor Jesus declara: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Que coisas são essas? Sem a mínima dúvida, nós poderíamos pegar todo o discurso do cenáculo, mas chama-nos de uma forma especial atenção algumas declarações desse capítulo maravilhoso, capítulo 16, como, por exemplo, a do verso 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Quando ele fala sobre essas coisas, sobre as quais ele havia falado no intuito de que a igreja tivesse paz, ele está falando sobre esse Deus que foi revelado por Cristo aos seus discípulos como um Pai de amor. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Outra declaração de tirar o fôlego. É o Senhor Jesus dizendo que todos os discípulos têm acesso ao trono do Pai. Quem está sentado nesse trono para ouvir as nossas orações em meio a essa travessia por esse deserto de serpentes abrasadoras que é a vida nesse planeta? É alguém possuidor de amor ardente por você e por mim. Então observe que Jesus está a poucas horas de se despedir dos seus discípulos, de ser traído, injustamente condenado, torturado e morto. Mas a sua preocupação maior é com o bem-estar dos seus irmãos, dos seus discípulos, com o bem-estar
da igreja. E nós o encontramos aqui, portanto, apresentando as únicas verdades que são capazes de enxugar as nossas lágrimas nesse vale de sofrimento no qual você e eu nos encontramos. Ora, o que pode dar conta das nossas demandas espirituais, bem como afetivas, existenciais, está tudo aqui. Só essa espécie de resposta atende às expectativas de seres que pensam. Seres que pensam fazem perguntas à vida. Seres que pensam examinam a sua existência. Querem respostas para perguntas centrais, perguntas que se constituem na razão de ser da felicidade do homem e da mulher. E aqui o Senhor Jesus vai respondendo a todas elas. E de modo a levar a igreja, isso é de tirar o fôlego mesmo, a igreja conceber o universo como sendo governado por um ser todo-poderoso. De maneira que a realidade última, se você for buscar a causa primeira de tudo que foi criado, de todos os fatos, de todo o desenrolar da história, o que você encontrará? Encontrará o nada, encontrará massa, energia, encontrará o diabo. O que você encontrará? O que Jesus tem a dizer? Essa espécie de universo que ele nos apresenta. Você encontrará um ser pessoal. Isso não é filosofia barata de fundo de quintal. Isso é central para a nossa felicidade. É por não crer nessas verdades que pensadores enlouqueceram, perderam a razão, deram até mesmo cabo de suas vidas. Porque o que Cristo declara, que é profundamente consolador para você e para mim, é que a realidade última é pessoal. O que significa que nós não estamos entregues a leis impessoais que operam numa sucessão fria, desatenta, cruel, de causa e efeito. O que Cristo declara é que o mundo tem um Criador. Agora, eu sei que isso não é declarado apenas pelo cristianismo. O maravilhoso é o que Jesus acrescenta a essa informação. Que esse que governa o cosmos vê aquele que se reconciliou com ele por meio do seu único filho como seu povo, como membro de sua família, como filho, como filha. Por isso o Senhor Jesus declara: naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai a favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que vim da parte do Pai. Isso é uma declaração maravilhosa. E o Senhor Jesus prossegue dizendo, verso 31, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Olha, é tanta riqueza, é algo tão belo, tão grandioso, tão comovente, que eu fico a pensar, nesse exato momento que estou aqui falando para tanta gente,
Meu Deus, que caminho tomar nessa exposição bíblica? O que falar? Porque observe que nos versos anteriores ele está falando, ele chama os seus discípulos de filhos e filhas. Ele está dizendo que essa igreja, não estou falando da instituição, estou falando dessa igreja orgânica, composta por homens e mulheres que foram regenerados e que pertencem, portanto, a Jesus Cristo. Ele diz que essa gente é amada pelo Pai e que o Pai ouve a oração desse povo e, portanto, cada discípulo deve gulosamente, não sei se é a melhor palavra que eu poderia usar, comparecer diante de Deus ousadamente, com santas, doces e grandiosas expectativas para apresentar suas súplicas, porque o Pai ouve, porque o Pai tem prazer em parar, permita-me usar desse antropomorfismo, para ouvir a oração dos seus filhos e filhas. Quando nós vamos para o verso 32, nós descobrimos que esses amados vão trair Jesus Cristo dentro de pouco tempo. Que eles vão abandonar o seu melhor amigo, o seu Redentor, o seu Salvador, e cada um partirá para a sua casa. Com isso, o Senhor Jesus está pressupondo uma derrota momentânea, um mau testemunho, uma traição, mas ao mesmo tempo afirmando que a traição não alteraria o amor do Pai por aqueles homens. Onde, por favor, onde encontrar um amor como esse? Se eu fosse chegar para dois jovens que estão para se casar, e para dizer alguma coisa que os ajudasse assim no seu casamento, eu diria: amor incondicional nós só encontramos em Deus. O que hoje é paixão, poesia, desejo de viver junto, senso de pertencimento, de exclusividade, pode virar indiferença, ressentimento, até mesmo ódio, se vocês não irrigarem, vamos assim dizer, esse jardim. O que os move hoje a se casarem é amor. Mas um amor que pode sucumbir aos maus tratos. E assim nós nos relacionamos uns com os outros. Não estou dizendo que o amor deva capitular ao ódio. Não estou querendo banir o perdão das nossas relações interpessoais, em especial da experiência familiar, do casamento. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós podemos nos comportar de uma tal maneira que aquele que casou conosco por amor deixe de gostar de nós, por nós termos perdido a excelência de caráter. Talvez nessa vida, o amor mais próximo desse amor sobre o qual Cristo fala é o amor de uma mãe por um filho.
Agora, esse amor, na sua plenitude, nós só encontramos no Pai, no Deus revelado por Cristo. Versos 31 e 32 falam sobre abandono, sobre traição, sobre deslealdade. O verso 33 fala sobre um amor paciente, um amor eterno, um amor incondicional. É impressionante que as promessas são apresentadas para traidores. A igreja de Cristo, do ponto de vista dessa nova fase da relação de Deus com o seu povo, pós-vinda de Jesus Cristo ao mundo, porque Deus sempre teve uma igreja, a igreja não nasce com Cristo. Deus sempre teve um povo nesse planeta. A partir da vinda de Cristo, uma nova fase é inaugurada da relação de Deus com o seu povo. E essa nova fase tem como matéria-prima para a formação dessa igreja traidores. Contudo, amados, gente preciosa aos olhos do seu Criador, que não daria descanso a si mesmo enquanto não visse esses de ânimo dobre, esses irresolutos, esses moralmente frágeis, participando da santidade do próprio Cristo. Portanto, me parece que agora nós estamos em condição de entender o verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, o grande tema desse verso é a paz. Paz. O Senhor Jesus promete paz para os seus discípulos. O que ele declara é que aquele que está com ele pode olhar para o seu passado de erros, de oportunidades perdidas, de escândalos, de imaturidade, e o ver sob a perspectiva da redenção, do Deus que perdoa e oferece uma mente sem registro para aquele que se arrependeu e creu. O Deus que joga as nossas iniquidades no fundo do mar. É claro que isso, portanto, pacifica nossa relação com o passado. Quando nós vemos que a partir do encontro com Cristo, Ele usa até os nossos erros como adubo para a fé. Os nossos equívocos como motivos de gratidão, uma vez que eles servem para avultar a graça de Deus. E as mancadas que cometemos como lições a serem extraídas da vida. Agora, nós podemos olhar para esse passado pacificado com dúvidas com relação ao presente, sentindo, portanto, o nosso bem-estar ameaçado por esse número incontável de inimigos da nossa paz. E o Senhor Jesus declara nessa passagem que é possível uma pessoa ter o seu presente pacificado pela graça divina. E que é possível também essa pessoa ter paz com relação ao futuro. De saber de antemão
que, veja só, embora não esteja em seu poder dizer quanto tempo de vida lhe resta, se vai realizar tais e tais sonhos ou não, se, sei lá, viajará para trás e tais lugares ou não. Uma coisa essa pessoa sabe de antemão: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por isso, eu creio que eu posso profetizar para você nessa manhã, a fim de dizer que o melhor está por vir. Que se você é de Jesus, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que eu posso lhe garantir é que o que Ele tem reservado para você e para mim é justamente aquilo que por toda a eternidade se constituirá no motivo das nossas ações de graças, lá na Nova Jerusalém, nesse lugar que a Bíblia nos ensinou a chamar de céu. Morada do Deus Altíssimo, onde sua glória é revelada aos seus filhos e filhas. Então, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que não há como separarmos a paz da doutrina. Eu falei estas coisas para que vocês tenham paz. Portanto, nós estamos diante de um corretivo para esse modelo de espiritualidade que faz com que as pessoas julguem que para terem paz, para encontrarem libertação, direção nessa vida, para que se livrem da opressão psicológica que sofrem, tudo que elas precisam é de oração, tudo que elas precisam é participar de uma vigília, ou de alguém que imponha literalmente as mãos sobre sua cabeça, repreendendo o motivo da aflição. Nessa passagem, veja só, muito embora a Bíblia não desconsidere a eficácia da oração, ora, nós acabamos de trazer à nossa memória textos que examinamos nos domingos anteriores que falam sobre oração. Nós orarmos com confiança e dirigirmos a nossa súplica a um ser doce, bom, misericordioso, ao qual nós devemos chamar de Pai. Assim Ele ama ser tratado. Contudo, não podemos jamais separar a oração da doutrina, a vida cristã do entendimento da verdade. Olha, entenda uma coisa, espero que essa frase seja escrita pelo próprio Espírito Santo na sua mente e no seu coração. O cristianismo não subsiste sem doutrina, sem o conhecimento da verdade. Nós precisamos das palavras de Cristo. Ter a nossa vida, portanto, imersa nos evangelhos, a fim de que, mediante o contato com a verdade de Cristo, tenhamos subsídios para sermos pastores da nossa própria vida, de modo que tenhamos o que dizer para nós mesmos nas horas em que o desespero bate à porta do nosso coração, a fim de roubar a nossa paz e, consequentemente, a nossa eficácia. Porque quando caímos no vitimismo, na autocomiseração, quando nos deixamos dominar pela ansiedade, estabelece na nossa vida a preocupação exclusiva com o nosso ego, ferido, ameaçado, oprimido, e com a mente, portanto, alugada por preocupações. E fechada para a possibilidade de sonhar com a felicidade do próximo, de pensar nas causas de Deus, de oferecer a vida, o tempo, o corpo e a alma
ao Criador dos céus e da terra, a fim de ser veículo da sua vontade no tempo e no espaço. Portanto, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora, observe, por favor, isso é central na mensagem de Cristo. Eu falei essas coisas, vocês precisam da doutrina, da verdade, do evangelho, para que tenham paz. Mas essas doutrinas não funcionarão nas suas vidas se vocês não estiverem em mim, conectados a mim, organicamente ligados ao seu Salvador. Então, observe que a promessa tem uma dupla condição. Falei essas coisas, preguei a verdade para vocês, sobre a qual, portanto, vocês devem meditar, que deve ser objeto desse ato de ruminação espiritual, que deve abundar no diálogo de vocês, nas suas mentes, nas suas conversações. Falei essas coisas para que em mim, nele, ligados a ele, depois de termos comido da sua carne e bebido do seu sangue. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, essa paz não é prometida para estudante de teologia, como também não é prometida para teólogos profissionais, ou para conhecedores profundos do texto escriturístico. Esta passagem, veja só, esta promessa, a promessa contida nesta passagem, diz respeito à vida daqueles que estão em Cristo, que não julgam que seja possível chegar ao Pai sem a mediação do Filho, que não apenas, vem a teologia como alguma coisa acerca da qual se deve pensar, mas lida com a teologia, lida com a verdade, lida com o evangelho, como algo a fazer parte da célula, entrar na corrente sanguínea, ser agente regulador da totalidade da existência. Você tem que estar em Cristo, tem que ter, num ponto da sua vida, tomado a decisão de fazer uma aliança com Cristo, de se tornar discípulo de Cristo, de viver para a glória de Cristo. Então, preste atenção, você pode ter tido contato com a igreja, você pode ter tido contato com a teologia, você fez um curso completo sobre a confissão de Westminster, você tem a doutrina na cabeça, seu nome está rolado no hall de membros da igreja, mas a questão central que você precisa responder é essa: você é cristão? Você está em Cristo, Cristo está em você, você pode fazer suas as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 3:20, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está em Cristo. Você é um Cristo para as pessoas que se relacionam com você. Você anda pelos lugares onde Cristo andou. Você é um seguidor de Cristo. Você experimenta as dores empáticas que Jesus Cristo experimentou pela humanidade. Ainda ontem, não me lembrava de Mateus capítulo 9. Eu tirei umas 2 horas do meu sábado para dar uma volta de motocicleta em Niterói. E fui pelo caminho vendo as pessoas nas ruas, as pessoas nas praias, as pessoas comprando, as pessoas vendendo, as pessoas praticando esportes. E pensei,
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o veredito de Cristo. Ovelhas sem pastor. Estar em Cristo significa você se oferecer a Ele, a fim de ser pastor desses que precisam de direção. Portanto, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tudo o que foi falado tem como objetivo fazer com que vocês durmam antes até mesmo de repousar a cabeça sobre o travesseiro. Conforme o reverendo Antônio Elias uma vez me falou, já citei isso em outras pregações, mas vale a pena trazer a memória de todos novamente. Perguntei para ele, reverendo, qual é o segredo? Que ele morreu com 98 anos. Qual é o segredo da sua longevidade? E foi uma vida longeva e bem-aventurada, cheia de saúde, com a cabeça funcionando impecavelmente. Aí ele me disse 3 coisas. Meu filho, eu como de tudo, nada me faz mal. Eu durmo antes de botar a cabeça no travesseiro. E eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Então, essa é a promessa de nós termos paz. O que seria essa paz? Eu já falei sobre a paz da perspectiva da nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro. Olha, eu diria que a paz, ela se estabelece no espírito humano quando, naquelas ocasiões nas quais os dardos do maligno são lançados na direção da nossa mente, o nosso pensar é protegido pelo capacete da salvação. Quando nós podemos embraçar o escudo da fé e portar a espada do Espírito a fim de contra-atacarmos aquele que vem para matar, roubar e destruir. Então, o que é a paz? A paz é você... Olha, eu sei que o tema é muito mais vasto e que outros, no meu lugar, poderiam falar com muito mais maestria, com mais alma, com mais precisão. Estou pensando aqui a partir do que eu vejo nas Sagradas Escrituras, na minha própria experiência de vida. O que eu encontrei na vida cristã e pelo que eu sou eternamente grato e que faz toda a diferença na minha existência. Eu diria o seguinte, é poder ficar no meu quarto sozinho. É não ter problema em me ouvir. Aliás, é ansiar pela solitude. De não ter problema em parar para pensar. Porque os meus pensamentos podem ser conduzidos até o inferno. Mas eu sempre saberei que tenho Cristo comigo. E que, portanto, eu tenho o que dizer para mim mesmo nas horas de abatimento. Isso é a paz. A paz é você poder falar consigo mesmo. A paz é você poder reproduzir para si mesmo a mensagem de Cristo. A paz é isso, é a certeza de que você está sob os cuidados de um ser todo-poderoso que o ama, e veja só, que o redimiu, que não desiste de você, que é infinito em paciência e que o ama como amou esses discípulos, todos próximos da mais decepcionante traição, deslealdade, já que talvez traição fique mais para o que Judas fez. Ali eles traíram, sim, mas de uma outra forma. Talvez o que faltou ali foi lealdade. Não ficar do lado dele no seu momento mais difícil. Estar disposto a morrer com ele.
fazer contraponto às mentiras dos seus acusadores. Eles não ficaram ali para defender o seu melhor amigo das acusações que estavam sendo feitas a Jesus. E o incrível é chegarmos no verso 33, com Cristo sabendo de antemão que seria abandonado por eles, e dizer, olha, e eu falei tudo isso para que vocês tenham paz. Qual é o nome desse amor? Amor incondicional, que você não vai encontrar em pai, não vai encontrar em mãe, não vai encontrar em cônjuge, não vai encontrar em filho. Só no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nesse Salvador que o Pai enviou para a nossa redenção. Só nesse Deus trino que envia o seu Espírito para comunicar essa paz a você e a mim. Então falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Agora veja só. Para que em mim vocês não tenham problemas, para que em mim vocês não sejam caluniados, para que em mim vocês não caiam de cama. O cristianismo não está longe de ser romântico. No mundo, e aqui a parte B do versículo, no mundo, no grego, no cosmos. Há autores que dizem que quando o Senhor Jesus usa a palavra mundo, ele está falando sobre o mundo em oposição a Deus. A palavra cosmos, sem a mínima dúvida, está descrevendo esse planeta. E o que torna a nossa vida especialmente difícil nesse mundo é o fato de o mundo estar sendo governado pelo mundo. Então, há o mundo das coisas, e é claro que essas coisas passaram por alterações, elas não são mais como um dia foram. Você vê que esses dias o caseiro lá de casa, quer dizer, não é caseiro, ele trabalha para o condomínio e de vez em quando vai lá fazer uns serviços. Ele falou para mim que foi trabalhar na casa ao lado da nossa, e ao mexer nos arbustos, sentiu uma picada no dedo. Quando foi levantar a mão, uma jararaca pendurada entre os seus dois dedos. Ele ali já começou a se sentir fraco, ficou 3 dias em estado de inconsciência no Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Então, esse mundo de tsunamis, esse mundo de furacões, esse mundo de maremotos, esse mundo de pandemias, esse mundo tem os seus problemas. Ele representa por si só, seja independentemente do modelo político dentro do qual nós estejamos vivendo, ele é uma ameaça ao nosso bem-estar. Mas o Senhor Jesus, sem a mínima dúvida, está enfatizando nessa passagem esse mundo dentro desse mundo. O mundo, a vida nesse planeta, mas do ponto de vista desse sistema que está presente. Presente nos países de esquerda, presente nos países de centro, presente nos países, eu falei de esquerda, de direita, esquerda, centro, o que for. É um sistema que está aí presente e que, portanto, demanda que nós estejamos ligados a Cristo, imersos na sua palavra, para que o nosso bem-estar psicológico não seja roubado num planeta tão complexo como esse. Veja o que Cristo diz na parte B do versículo. No mundo, nas traduções antigas, tereis aflições. Na minha tradução, na Nova Almeida atualizada, no mundo vocês passam por aflições. Portanto, não há promessa no Novo Testamento de ausência de conflito, de aflição, de algo que nos pressione nesse mundo. É um mundo, portanto, de aflição. No mundo, vocês passam por aflições. São pressões das mais diferentes naturezas. Passamos por abalos na nossa saúde, sofremos perseguição pelo fato de nós estarmos ligados a Cristo, sofremos também calúnias, somos objeto
de tentativa de desconstrução da nossa imagem pública, em razão do nosso compromisso com a justiça de Cristo, porque nós podemos sofrer tanto por estarmos ligados a Cristo, pela nossa relação com o nome de Cristo, com a pessoa de Cristo, como podemos também sofrer pelo fato de estarmos defendendo as causas de Cristo. E essa é uma das aflições. Aflições, são das mais diferentes naturezas. A aflição, por exemplo, de você ter que conviver na igreja com pessoas que não nasceram de novo. De alguns dos seus mais ácidos, amargos e descaridosos inimigos estarem dentro das chamadas igrejas evangélicas do seu país. Isso é um negócio impressionante. Isso é uma coisa essa é uma outra forma de aflição. E nós poderíamos multiplicar os exemplos. Aflição de você não ceder num ponto da sua vida, não negociar valores, e por isso perder oportunidades profissionais. Aflições das mais diferentes naturezas. Sabe, de você não abandonar uma pessoa com quem você tem história, mesmo diante do fato de estar perante alguém que você não deve levar para a cama, sob pena de trazer sofrimento para terceiros. Ou quem sabe, você despertar um sentimento que não está disposto a administrar. Que fazia com que uma pessoa se apaixone por você, sem você ter a intenção de cuidar desse, que passou a conectar a sua vida a você pela forma como você o tratou. Cruzando uma fronteira que só deve ser cruzada quando temos a intenção de administrar com carinho o sentimento que despertamos no coração de alguém em relação a nós. Interessante que eu nem pensei, não passou pela minha cabeça quando eu me preparei para essa pregação de tocar nesse tema. Mas quando veio essa ilustração aqui agora, me deu o desejo, portanto, de compartilhar. Não é moralismo. Longe de ser moralista, sabe? Longe de querer ser moralista. Longe de querer construir uma imagem pública de alguém, portanto, conservador. Não. Estou falando sobre sentimentos. Eu estou falando sobre sermos responsáveis por quem nós cativamos. Para mim, esse é um dos fundamentos da ética sexual, ética essa que existe nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, no mundo, vocês passam por aflições. São aflições que nos atingem pelo simples fato de sermos humanos, de vivermos nesse planeta, mas são aflições que somente os cristãos conhecem. Quando Jesus fala, no mundo vocês passam por aflições, veja, ele faz uma declaração como essa, poucas horas antes dele ser preso. Então, essas aflições têm íntima relação com a decisão tomada de imitar a Cristo, de reproduzir a sua vida num mundo que sempre fará oposição àqueles que vivem a vida que Cristo viveu. No mundo, vocês passam por aflições. É a última frase do verso, e aqui nós terminamos a série de exposições sobre o capítulo 16. Mas tenham coragem. O que é isso? Tenham ânimo. Tenham ânimo. O que significa, no mundo de aflições, você ter coragem, você ter ânimo?
Olha, eu vou fazer aqui uma interpretação um pouco autobiográfica, tá bom? Do que está sendo dito. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou tenham bom ânimo. O que significa ter coragem? Ter bom ânimo no mundo de aflição. Eu diria o seguinte, que é quando você chega numa fase da vida como eu cheguei, e depois de tantas experiências e contato com o mundo político, o mundo dos movimentos sociais, contato com a igreja, você se sentir tentado a se tornar cínico. De chegar à conclusão que todos mentem. Que o nosso compromisso maior não é com a verdade, é com a nossa felicidade. O que tem significado para mim ter bom ânimo? Eu confesso que de 2 anos para cá, eu vivi uma tentação nova na minha vida. Nova, totalmente nova, e uma das tentações mais angustiantes. É a tentação de acreditar que a obstinação humana é invencível. Que os homens são radicalmente mentirosos. E que não adianta. São as afeições que determinam as nossas avaliações que julgamos racionais. Porque se de antemão você gosta de uma pessoa, você é levado a considerar os seus defeitos virtudes. Enquanto que, me perdoe aqui pelo lugar comum, pela obviedade que eu estou falando, nada novo na história da filosofia. Da mesmo modo, se você odeia uma pessoa, você terá a tendência de considerar as virtudes dessa pessoa defeitos. Se você ama, é isso, o baixo é alto, né? O inculto é um sábio, sabe? O fraco é forte. E se você odeia, é o contrário, sabe? O alto é baixo, o bonito é feio, o culto é um estúpido. Agora, você imagine a crise de alguém que vive da comunicação e que vê essas tentações passarem diante dos seus olhos. Ninguém muda. Eu passo um final de semana com os meus amigos cristãos, passo um final de semana com os meus amigos não cristãos, e ao fazer o balanço de ambos os encontros, eu chego à conclusão que não há diferença. Ou que em alguns casos, ficar ao lado desses não cristãos foi até mais agradável. Então, no mundo você passa por aflições, crises de fé. Sim, dúvidas, em razão das circunstâncias, das pressões da vida. E o que Jesus está dizendo? Tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Sabe? Não perca a esperança. Continue crendo na verdade. Não deixe a vida condicionar as suas avaliações racionais. Creia na verdade. Não permita que o mundo roube o seu ser. Não deixe de lutar, não deixe de acreditar em conversões autênticas. Não sucumba à incredulidade, sabe? Afirme que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo é vivo, que o Espírito Santo transforma pessoas, que avivamentos ocorrem,
que o Espírito pode ser derramado simultaneamente sobre dezenas, centenas, até mesmo milhares de pessoas, e algo lindo, um jardim humano surgir como fruto da obra do Espírito Santo, mediante a aplicação do Evangelho de Jesus Cristo na vida dos homens e das mulheres. Então, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. E aí a declaração final: eu venci o mundo. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que o mundo que está aí, e aqui, sem a mínima dúvida, ele está falando de uma forma mais especial sobre o sistema que está aí, sobre os valores que regem a vida nesse planeta. É claro que ele não está falando aqui exclusivamente sobre serpentes e escorpiões, sobre tragédias naturais. A sua preocupação, assim, precípua é quanto à pressão. É claro que viver nesse planeta tem suas consequências dramáticas para você e para mim. Isso aqui é um jardim que foi amaldiçoado. É um mundo que produz cardos e abrolhos. É um mundo de serpentes. Sabe? É uma natureza que geme aguardando a redenção. E nós gememos com ela. Agora, quando o Senhor Jesus fala de uma vitória sobre o mundo, Ele está falando sobre uma vitória sobre algo que arruinou as relações humanas nesse planeta. Ele está falando sobre algo que impede homens e mulheres de cultuarem o Criador em espírito e em verdade. Eu venci o mundo, portanto o Evangelho está aqui dizendo que o mundo que hoje existe, dentro do qual nós estamos, é um mundo a ser vencido. Portanto, há algo nesse mundo que tende a nos levar para uma espécie de derrota. Que derrota é essa? É quando você sucumbe ao cinismo, à incredulidade, ao ódio. Quando você é levado a dizer: eu gosto mais do meu cachorro do que da humanidade. Quando você perde, portanto, a capacidade de se enternecer, de se compadecer, de acreditar em mudanças históricas, reais, concretas. Quando você perde de vista o governo soberano de Deus. Quando você se recusa a apresentar a sua vida a Deus para que Ele volte a usá-la, por você ter perdido por completo a esperança nos seres humanos. É quando você, diante das tragédias da vida, não consegue mais divisar a providência divina. É levado, portanto, a declarar que tudo é acaso, que as orações não são ouvidas, e o que acontece de modo desproposital na vida dos injustos é o mesmo que ocorre na vida dos justos. Então, o Senhor Jesus está dizendo que esse mundo está aí para ser vencido. Agora, veja só, nessa disputa ideológica que está aí no Brasil, eu tenho que tocar nesse assunto, porque não é profeta aquele que não fala sobre os males presentes hoje na nossa sociedade e na igreja. E há uma polarização, sabe? Os que se dizem liberais, neoliberais, os que se dizem socialistas ou esquerdistas ou até mesmo comunistas. Só que quando eu vejo esses grupos defendendo suas ideologias, sabe? Quando eu ouço, quer dizer, a impressão que essa gente passa é que dentro das sociedades regidas por essas ideologias, sabe? Não há redenção a ser levada a cabo. Quer dizer, não há necessidade de mudança. Você olha para ambas as ideologias que têm sua gênese nesse mundo, que extraíram sua seiva desse mundo que deve ser vencido por nós. Para mim, é um enigma. Como é que uma pessoa pode olhar para um determinado pensador, para um determinado ideólogo, para um determinado partido político, para um político profissional e dizer aqui nada carece de redenção. Eles estão vendo tudo, estão enxergando tudo, não há nada a ser mudado. Eu não tenho evangelho para pregar para essa gente.
O cristianismo não tem que influenciar em nada esse modelo de sociedade, porque, afinal de contas, a minha ideologia governa essa cidade, governa esse país. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, onde quer que você esteja. Isso vale para a Coreia do Norte, isso vale para a China, isso vale para Cuba, vale para a Venezuela, isso vale para os Estados Unidos da América, isso vale para a Suécia, isso vale para a França. Sempre nós estaremos imersos em modelos de sociedade regidos por esse mundo que está aí para ser vencido pela igreja. E como que Jesus venceu o mundo? Venceu o mundo cumprindo o propósito do Pai. Olha a cena do vitorioso sobre o mundo. Ele não termina a sua vida pública num palácio. Nós não vemos aqui dizendo, venci o mundo, com um exército de 1 milhão de homens, com todos armados até os dentes. Ele não diz, eu venci o mundo, mostrando os países que ele conquistou, a sua fama, o seu poder de morte, o terror que a sua presença causa nas pessoas. Ele vence o mundo na companhia de 11 desleais amigos, num lugar chamado Jardim do Getsêmani, de onde ele foi arrastado para o palácio, para ali ser cuspido, levar uma surra de caniço, ser despido diante dos seus algozes e submetido à forma de morte de pena capital mais ignominiosa que existe, que era o sujeito ficar tetraplégico, parado, sabe, no tempo. Meu Deus! Assim ele diz que venceu o mundo. Agora, quando que ele vence o mundo? Quando ele diz, Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando que nós vencemos o mundo? Nós não vencemos o mundo quando nos diplomamos na Harvard. Nós não vencemos o mundo quando conquistamos o nosso 1º milhão antes dos 25 anos de idade. Nós não vencemos o mundo quando conseguimos ter uma mulher dentro de casa e uma amante perfeita, submissa, morando num outro lugar. Nós vencemos o mundo quando cumprimos o nosso chamado na história. Nós vencemos o mundo quando não participamos do ódio desse mundo em relação a Deus, em relação ao próximo. Essa é a vitória sobre o mundo. É nós morrermos para este mundo, a fim de que na nossa morte muitos encontrem a vida. Nós morremos para este mundo, quer dizer, nós vencemos este mundo quando o Pai sorri para a sua e para a minha vida. Eu venci o mundo. Então, meu Deus, pena que eu já falei demais, o horário está super avançado. Meu Deus, é tudo de tirar o fôlego. Preste atenção, que eu vou fazer uma amarração agora, que é o mais importante de tudo que foi falado. Aqui está você nesse mundo de aflição, mundo de desemprego, mundo no qual pessoas distorcem as suas palavras, mentem a seu respeito, mundo no qual tem gente nesse momento querendo sua destruição, gente que o inveja. Sua prosperidade faz pessoas adoecerem. Esse é o mundo. Mundo que é antagônico à sua fé. Mundo que é capaz até mesmo de conceber um ídolo chamado Jesus Cristo a fim de desviar pessoas do Cristo real. Esse é o mundo. Mundo que pode colocá-lo na cadeia. Mundo que pode fazer com que você perca o emprego. Mundo que pode fazer com que você se sinta privado da sua utilidade pública. Tamanha quantidade de calúnia que é falado sobre sua vida. Mundo de traição. Mundo de mentira, de egoísmo. Mundo de insensibilidade. Aqui está você nesse mundo. E muitas vezes dizendo, Senhor, qual é o sentido dessa história? E há alguns que chegam ao ponto de dizer, por que o Senhor não me levou antes? Por que ser mantido vivo para testemunhar tamanha desgraça? E aí nós descobrimos nessa passagem
que Jesus venceu o mundo. Como que ele pode dizer que nisso se constitui motivo da nossa esperança? Eu venci o mundo. Porque, veja, quando ele declara eu venci o mundo, ele está dizendo que o poder desse mundo não é invencível. Que nós não estamos diante de algo que opera inexoravelmente, contra o qual ninguém pode resistir. O que ele está dizendo é que é possível você não perder o ser no mundo. E que a condição é você saber que da espécie humana venceu o mundo. O que é vencer o mundo? Você está no território do inimigo. O território ocupado pelo inimigo. Você está no mundo que é regido por um príncipe. E nesse mundo você tomou conhecimento do fato que da espécie humana venceu esse império do mal. E aí lhe é comunicada a verdade que se você estiver nele, aprendendo com ele, em contato com ele, auferindo da vida que ele comunica ao seu povo, você pode com ele vencer o mundo. E aí então, meu Deus, preste atenção nisso. Aí então, como existe vida eterna, vida para sempre, como o nosso espírito não vai virar fumaça, o nosso corpo é poeira estelar, como Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Você vai levar para sempre essa história com você. Isso é algo extraordinário. Você fará parte do rol daqueles que venceram o mundo. Então, aí nisso consiste a beleza das lutas da vida. Porque essas lutas estão aí para serem enfrentadas por nós com coragem, com bom ânimo, na esperança de que aquele que está à frente na batalha nos conduzindo, sabe o que está fazendo. E que basta uma palavra desse comandante para nos eletrizar, para nos energizar por inteiro. E aí, em cada batalha vencida, em cada aflição superada, em cada tentação sobrepujada, em cada golpe desferido no cinismo, na incredulidade, no medo, na arrogância, na ganância, nós vamos escrevendo o livro da história da nossa vida nesse planeta. Uma história que vai nos acompanhar para sempre, por toda a eternidade. Você vai fazer parte do rol dos vitoriosos sobre esse mundo. Será dito a seu respeito: houve uma primeira guerra, houve uma segunda guerra, mas esse não está incluído no rol daqueles que colaboraram para a morte do homem pelo homem. Por isso que Hebreus fala daquela espécie de gente toda especial que entrou para a história do reino celestial. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos.
Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que Ele tenciona fazer por você e por mim, é nos inserir nessa galeria desses homens e mulheres extraordinários que com Cristo e pela sua graça venceram esse mundo de mentira e maldade. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pelo Teu governo providencial que nos permite passar por essas aflições, que quando vencidas pela fé, representam páginas da história das nossas vidas, que por toda a eternidade contarão os teus feitos a partir da nossa pobre existência. Te agradecemos porque um de nós venceu o mundo. E porque estamos nele, nós também podemos pisar sobre a cabeça da serpente. Os nossos primeiros pais foram derrotados pelo mundo num jardim. E hoje, porque estamos em Cristo, somos chamados a vencer o mundo, vivendo no inferno. Senhor, encoraja o teu povo, todos esses que estão ligados a nós no país inteiro, que sejam animados pela tua graça. Que as palavras de Cristo, que comunicam paz, cheguem às suas mentes. E que hoje o Senhor levante um exército. Acabamos de ouvir a voz daquele que nos conduz nas batalhas. E nós não queremos ficar com pena de nós mesmos, Senhor. Pelo contrário, queremos ver as aflições como oportunidades de, em Cristo, vencermos o mundo. Faz assim, Senhor, pelo teu Espírito, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.